O destaque do time celeste, com ele, repórter Emerson Pansieri. Cruzeiro está encaminhando o documento à Conmebol com ameaça dos jogadores do Boca e ofensas racistas dos torcedores. Nação Celeste, rumo aos 50 mil no clássico de sábado. Que tá com o astral, né, com a moral elevada depois do quê? Da vitória sobre o Boca na última terça-feira no Gigante da Pampulha. Mineirão vai estar lotado mais uma vez, agora pro jogo contra o Atlético. Eu quero saber aí sobre a preparação de Arthur Jorge e de seus jogadores. Pansieri fala também sobre a situação aí envolvendo ataques racistas ao Matheus Pereira por parte dos torcedores aí argentinos. Uma situação que, obviamente, a gente lamenta muito. Bom dia, Pansi. Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, que inicia hoje a preparação para o clássico contra o Atlético, sábado às 9 horas da noite no Mineirão. E a Nação Celeste, que está animada com essa boa fase do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, recuperação nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, a vitória também diante do Boca, quase 50 mil garantidos para este clássico contra o principal rival, o reencontro, né? Tiveram ali a final do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro venceu o Atlético com gol do Caio Jorge. A preparação, então, levando também em consideração a recuperação dos atletas hoje, aqueles que estiveram como titulares, que atuaram também bom tempo da partida da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro também, que vai enviar à Conmebol documento, né? Esse dossiê com as ofensas racistas da torcida do Boca, vários posts do Cruzeiro com ameaças de morte aos atletas, chamando também os jogadores de macaco, Cruzeiro juntando toda essa documentação e também as ameaças do time do Boca ao Cruzeiro, né, dizendo que tem a volta no dia 19 de maio, para que os jogadores, né, e também a torcida do Cruzeiro tenham paz, né, e tenham segurança na partida de volta contra o Boca. Olha só, vamos falar ainda um pouquinho mais de Libertadores, porque ontem teve um jogo pelo grupo do Cruzeiro, né? A Universidade Católica venceu o Barcelona jogando em Guayaquil, no Equador, pelo placar de 2-1. Esse resultado tirou o Cruzeiro da liderança do grupo D. Agora a Universidade Católica lidera, na sequência vem o Boca, depois o Cruzeiro. As 3 equipes estão aí empatadas, né? São 2 vitórias, 6 pontos somados. Por que o Cruzeiro perdeu a liderança para a Universidade Católica? Porque agora o primeiro critério de desempate, a gente falava também sobre isso ontem, é o confronto direto. E o Cruzeiro perdeu para a Católica no Mineirão, aquele resultado infeliz, né? Que agora acabou tirando o Cruzeiro da liderança. Mas tá tudo muito embolado. As 3 equipes aí com 6 pontos. Próxima rodada vai pegar fogo. E o jogo do Cruzeiro é justamente contra a Católica fora de casa. Cruzeiro vencendo Boca 1-0, o belo gol do Neiser Villarreal, não só pelo gol em si, né? Até porque ali foi só cumprimentar as redes, mas uma jogada, né? Que teve o garoto Cauã, o Matheus, o Caio Jorge, aquela sintonia, né, de Matheus e Caio Jorge que a gente conhece tão bem, e aí depois deixando o companheiro na cara do gol, Neiser, a jogada do KJ, que foi garçom, né? Foi garçom, né? O Caio Jorge, que não marca algumas rodadas, último gol contra o Vitória, mas vem jogando com dores, né? Ainda em decorrência daquele problema no pubis, ele até revelou isso à ESPN depois da partida. Vem ajudando como pode e ajudou com essa assistência ao Neiser Villarreal, que cada vez se solta mais nesse Cruzeiro, né? O Neiser hoje é o reserva do Caio, Sim. Mas não quer dizer que os dois não possam jogar juntos. E eu questionei o técnico Arthur Jorge, porque o Cruzeiro, quando fez as mudanças, ele tinha levado perigo 2 vezes, né, no gol do Bray. Eu lembrei do Patrick Bray, Bray, brincadeira. Né? Será que é irmão? Ah, não sei. Acho que não. Por suposto, não. Aí, o que acontece? O Cruzeiro fez as alterações, né, entraram, Bruno Rodrigues o Bruno Rodrigues e o Neiser Villarreal, e a situação foi favorável para que a vitória saísse. Aquela mudança que ninguém estava esperando, né? Eu mesmo ali na tribuna achei que o Arthur Jorge fosse tirar o Christian e o Caio Jorge. E aí ele surpreendeu total, tirou o Arroio e o Lucas Romero. O Cruzeiro, com esse resultado, ganha confiança também para o clássico contra o Atlético. O Cruzeiro que vem de 3 resultados positivos no Brasileirão, precisava dessa resposta na Libertadores.
E até um fato interessante de colocar aqui, Lucas, Otávio titular. Você fez uma matéria no nosso itatiaiasport.com.br. Nós não estamos comparando, gente. Sim. Um atleta e outro. Não está apenas começando. Mas para ser o atleta que o Dida foi, ele precisou começar. Sim. Uma hora ele precisava começar. E lá em 94, o Dida também teve uma situação muito parecida, né, Lucas? O Dida, em 1994, foi o goleiro do Cruzeiro na Libertadores em um jogo contra o Boca Juniors, na verdade 2 jogos, com 20 anos. E aí o Otávio agora também com 20 anos defende o Cruzeiro na Libertadores contra o Boca nessa partida e também teve um outro recorde. Ele superou o Fábio, se tornou o goleiro brasileiro mais jovem a jogar uma partida de Libertadores. O recorde do Fábio ainda era quando ele jogava pelo Vasco, lá no início da carreira. O Otávio, que com seus 20 anos ganhou essa oportunidade numa noite de Copa. E fica a dúvida se ele vai permanecer no gol do Cruzeiro agora para o clássico contra o Atlético. É jogo sábado às 9 horas da noite. Partida aí com mais de 45 mil torcedores garantidos, né? Realmente, Cruzeiro fazendo a somatória dos dois públicos, né? Boca e Atlético passando aí da casa dos 100 mil torcedores. É o time que quer fazer bonito em casa, né? Quer manter esse bom retrospecto em casa, é um jogo que a gente sabe, né? Tudo que envolve aí um Cruzeiro e Atlético. Exatamente. E o Arthur Jorge, né? Tanto no gol quanto nas outras opções ali da linha, ele tem a possibilidade de repetir o time, né? O time que venceu o Boca Juniors e que tem se transformado nessa espinha dorsal do Cruzeiro. Fica a dúvida quanto à escolha do goleiro, né? Porque depois ali do jogo contra o Boca ele falou sobre a opção do Otávio, pela característica da partida, mas de fato é um goleiro que passou uma segurança a mais à torcida. E até essa questão anímica, né? Essa questão psicológica, ela é fundamental. O torcedor, quando viu o nome do Otávio no telão, aplaudiu, né? Se sentiu mais seguro e confiante. Não quer dizer que o Matheus Cunha não seja um bom goleiro. É uma questão de momento, né? É uma questão de momento. O momento não está favorável para o Matheus Cunha, né? A pressão é muito grande, o desempenho não está sendo um desempenho legal, e aí vem a oportunidade para o Otávio. E a gente sabe que o futebol é oportunidade. Outros aspectos da vida também levam em consideração isso, mas no futebol ainda mais essa chance aí para o garoto Otávio pode acontecer mais uma vez. Cruzeiro que retorna os trabalhos então na Toca da Raposa nesta quinta-feira, pensando no compromisso contra o Atlético, jogo marcado para o Gigante da Pampulha. Exatamente, 9 horas da noite, no sabadão. Estaremos lá, coisas da CBF, mas eu entendo também, né? Porque também tem o Atlético joga na terça. Tem que se adaptar ao calendário da Conmebol e tem um evento, acho que é religioso no Mineirão. Tem. Se não me engano, no domingo, mas bem coladinho ali, então foi a data que sobrou ali para esse clássico. É isso então. Então o Cruzeiro assumindo, né, essa liderança do grupo D, são 6 pontos marcados, teve a vitória para cima do Barcelona de Guayaquil, a vitória para cima do Boca, e foi uma vitória, Cirilo, que nós conversávamos aqui, né, na turma do bate-bola, nos programas da casa também. Ontem na jornada falávamos muito que teve uma parte mental que ela também foi trabalhada. Não é trabalhar só a parte técnica, física, 4-4-2, 4-2-3-1, a linha baixa, a linha alta. É trabalhar também a cabeça desses caras, né? Pra saber que é um jogo chato, morrento, catimbado, né? Tem ali muita coisa que envolve uma partida dessa grandeza e o quanto era importante entregar, né, para a torcida do Cruzeiro esse resultado positivo com o Mineirão lotado. Tudo isso foi elemento colocado também pelo técnico Arthur Jorge com a comissão técnica dele nos trabalhos e nos vídeos, na conversa e também nos papos individuais, né? Não é papo só coletivo, é papo também na sala com os atletas, até a escolha, por exemplo, do Otávio, né, que foi pro gol, o Matheus Cunha ficou como opção no banco de reservas. Nós trazíamos aqui essa possibilidade que ela existia e ele nunca tinha cravado se ia um ou outro, né, desde as últimas entrevistas coletivas. Então esse foi o trabalho do Cruzeiro que culminou com esse resultado positivo na Copa Libertadores. Mas agora tem o clássico contra o Atlético, uma semana pesadíssima para o Cruzeiro e tem o próximo desafio então sábado às 9 horas da noite contra o principal rival. Super clássico no fim de semana. Ô Edu, o que foi primordial para esse resultado positivo do Cruzeiro? Acho que saber jogar o jogo, né? Entender a partida. O Cruzeiro começou até... Me agradou muito a postura do Cruzeiro, né?
muito intenso, pressionando a saída de bola do Boca Juniors, sem dar espaço. Mas aí o jogo começou a mudar um pouquinho de panorama, né? O Botafogo. O Boca Juniors fazendo um jogo muito físico, de muito encontrão, fazendo o tempo passar, muito cai-cai. E o Cruzeiro começou a entender isso. E começou a jogar o jogo também, a responder à altura. E a gente já falava, né, no primeiro tempo, tá muita falta, muita conversa, muitos cartões, isso não vai acabar com 11 para cada lado. E ainda no primeiro tempo, o Barreiro foi expulso, o Boca com 1 a menos, e começa a entrar no jogo o Arthur Jorge. Ele saca no intervalo o Fagner, já amarelado, um lateral sabidamente mais defensivo, que faz um jogo mais posicional. Ele coloca o Cauã, mais ofensivo, solta mais o time. E com 30 minutos ele faz as mexidas que realmente mudam o cenário da partida. Coloca 2 atacantes a mais, o Neiser e o Bruno Rodrigues. Esses 2 jogadores entrando mais na área, traz o Matheus Pereira um pouco mais pro lado direito. E é daí que sai a jogada do gol, ele abre bastante os laterais, o Kaique passa a participar mais, mas o Matheus Pereira pela direita, o Caio Jorge atacando as costas da última linha defensiva, e Neiser e Bruno na área. O Cruzeiro faz 1 a 0, e aí o Cruzeiro, o Boca passa a provar do próprio veneno. O Cruzeiro passa a cozinhar o jogo. E é assim que se joga Libertadores, cara, é entender o jogo e jogar. Fabrício, é o tipo de vitória que dá autoridade para a sequência da temporada? Com certeza. Se tratando de Libertadores, dá uma confiança para essa competição, né? E ganha respeito dos adversários também, isso é importante. E além de você estar jogando a competição mais difícil que tem aqui na Sul-América, né? Então isso te dá um parâmetro muito bom. Eu acho que tem algumas características na Libertadores que se pega ali no jogo, que eu acho que você deve levar para as outras competições, né? O Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, principalmente. Eu acho que aquela disputa que rola ali, aquela disputa por espaço, né? Que se trava ali, principalmente com times argentinos, de muita garra, de muita entrega, de concentração, sabe? A busca pela vitória ali intensa, ela é importantíssima. E ainda mais se tratando aí de um clássico agora daqui 2 dias, é muito bacana. Tem muitas coisas ali que dá para servir como parâmetro ali, porque se parece muito com esse tipo de jogo, né? Ô Marques, qual que é o peso de uma vitória como essa para uma temporada, para um começo de trabalho ainda, né? Porque a gente acelera muito as análises aqui no futebol brasileiro, porque os comandos eles mudam muito, né? Mas podemos dizer que é uma fase inicial de trabalho do Arthur Jorge ainda, né? E era um jogo de muita importância a nível de classificação, né, Cirilo? Se você não ganha ontem, o Boca já se distancia e você vai fazer jogos fora dificílimos, né? Vai 2 vezes fora o Cruzeiro na volta do grupo. Você imagina, vai visitar o Boca e o Católica que ganhou. Semana que vem já é o Católica. Então, cara, a vitória estava se caminhando para um lugar. O jogo estava se caminhando para um lugar que o Boca queria, levar pelo menos um pontinho para casa, se estabelecer líder do grupo. E o Cruzeiro foi insistente dentro da partida, né? Um jogo de muita catimba, um jogo chato pra caramba, entendeu? A bola não rola, os caras seguram o jogo pra caramba, é uma faltinha, a bola não rola. Chato pra caramba o jogo, velho. Mas aí, o talento se sobressai, cara. Você ter jogadores talentosos que se conhecem, entendeu? O movimento do Caio Jorge, né? Correndo de uma linha reta, praticamente em cima da linha da grande área, né? Olhando, tem uma câmera de trás que é incrível. Que ela pega o movimento do Matheus Pereira, erguendo a cabeça, dá uma olhadinha pro lado aqui, enxerga o espaço, o Caio Jorge vem na diagonal, ele mete a bola. No tempo e no espaço certinho, cara. Pra chegar em velocidade e empurrar. Então, um golaço, entendeu? Foi um golaço que dá ao Cruzeiro a condição de estar brigando lá na frente da tabela, né? Pra sequência que é muito difícil. O segundo turno vai ser muito difícil, Cirilo. E aliás, as ações racistas, dos racistas, Emerson Pansieri, seguiram também nas redes sociais após o jogo. Exatamente, Cirilo. Eu até chamava, você estava na condução da nossa jornada esportiva ontem, e eu chamava porque eu recebi algumas dessas mensagens de alguns colegas, né? Mostrando ali o que estava acontecendo. E é uma coisa medonha, né? É nojenta, é tudo de pior que você possa ver nas mensagens. O Cruzeiro está preparando, então, esse documento para enviar à Conmebol, né? O departamento de futebol, junto com o departamento jurídico, todo mundo une esses esforços para juntar
todo esse material para anexar, então, essas ofensas racistas da torcida e ameaças também aos jogadores do Cruzeiro, né? Por parte desses torcedores. E também colocando aquele fim do jogo quando teve também a ameaça do Boca para os jogadores do Cruzeiro, né? Tem a volta, tem o jogo do dia 19. Então, o Cruzeiro fazendo isso para proteger a delegação que vai viajar, né? Que vai chegar à Argentina. E mais do que isso também, né, Cirilo? Também tem torcedor. Ontem tinha torcida do Boca aqui. Vai ter torcedor do Cruzeiro na Bombonera. Então, é para tentar amenizar um pouco essa situação, mostrar para a Conmebol que existiu, que foi um caso sério, e as mensagens são horrorosas, né? Chamando jogadores do Cruzeiro de macaco, colocando faca, falando que vai ter morto, vai ter chimpanzé morto na Argentina. Você vê o nível dessas mensagens que foram colocadas. Fala pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Você que curtiu, já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? E você que tá aí e não se inscreveu ainda, já deixa o meu convite para tu estar se inscrevendo no canal, tá? Seja muito bem-vindo. E antes de sair desse vídeo, deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? A participação de vocês é muito importante aqui pro canal. Esse canal foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, então fique à vontade. Notícias aqui todo dia, de domingo a domingo, e só do Cruzeiro, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela preferência de estar nesse canal. Seja mais uma vez muito bem-vindos, muito obrigado. E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos que curtem o Cruzeiro, é de grande ajuda aqui pro canal, tá bom? Fiquem à vontade, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima. Surgiu notícia, a gente volta aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau.